A vida além do véu, reverendo George Vale Owen. Vinde, vós, abençoados, e herdai. Segunda, 29 de dezembro de 1913. De outras coisas que vi lá, eu falarei agora. É mais fácil descrever em sua linguagem terrestre as paisagens, as pessoas e as atividades de quem esteja naquelas esferas mais perto da terrestre. Quanto mais alto se vai, mais aparecem dificuldades no meio, e esta esfera é algo sublime comparativamente. E isto que acabo de escrever é dos altos planos desta esfera. Assim como disse antes, sou apenas capaz de dar uma visão resumida e inadequada deste plano e de suas glórias. Portanto, sigo para assuntos de importância mais imediata para você e não menos úteis. Eu cheguei até um instante que estava em meus ombros pelo anjo chefe senhor desta 10ª esfera, a tarefa de minha jornada pela 5ª esfera, num propósito especial que explicarei agora. Eu devia ir à cidade capital daquela região, e apresentando-me ao chefe, inquirir pela razão de eu ter vindo até ali. Ele dir-me-ia tudo, tendo já recebido o comunicado de minha chegada. Não era para eu ir sozinho, então comigo foram 3 colegas para minha companhia. Quando chegamos ao nosso destino, encontrei facilmente a cidade, visto que a conhecia desde o tempo em que fui habitante daquela esfera. Mas com o diferente, tudo parecia agora para mim, depois de tão longo tempo passado a tantas experiências minhas. Pondere, amigo. Esta era a minha primeira vez que voltei para lá, desde que evolui da esfera 5 para a 6ª esfera. E depois desta e das outras, fui trabalhando minha trilha evolutiva até que alcancei a 10ª. Aí depois de todos esses estágios, cada qual com sua vida movimentada e muitos incidentes que me fizeram mudar e desenvolver, voltei a esta esfera mais uma vez. Era estranha, mas muito mais familiar. Mesmo nos detalhes, a estranheza estava naquilo de glória que, quando vim da 4ª esfera para cá pela primeira vez, parecia tão grandiosa para minha compreensão. Isto me ofuscava, mas agora meus olhos têm que se adaptar à sua obscuridade, à necessidade de luz. Enquanto passava através das esferas intervenientes, nós nos condicionávamos a cada uma, mas prontamente seguimos. Quando alcançamos os confins da 5ª, entretanto, descemos e fomos a pé, vagarosamente dos mais altos aos mais baixos planos, para que pudéssemos crescer naquelas condições pouco a pouco. Porque talvez devêssemos permanecer ali por algum tempo e, portanto, deveríamos estar melhor adaptados para suportarmos e cumprirmos o trabalho que era nossa obrigação fazer. Foi interessante, como uma experiência, o descer de uma região montanhosa para os planos inferiores. Havia, à medida que descíamos, uma escuridão contínua, sempre crescente. E assim íamos acostumando os nossos olhos e corpos continuamente para esta condição. A sensação era estranha e não desagradável, e para mim era quase que nova. Naquele instante, descortinava-se para mim a sabedoria maravilhosa que está em tudo e em todos os detalhes necessários destes reinos. Este com ajustamento entre luz e menos luz, conforme íamos de uma em direção à outra. Se você entende alguma coisa de minha narrativa, então tente imaginar o que significa para nós passarmos através de todos estes reinos menos iluminados até chegarmos ao seu próprio, para conversarmos com você, como estou fazendo agora. Então você não estranhará, penso eu, que às vezes temos muito a fazer para entrarmos em contato com vocês, e frequentemente tudo falha. Se pudéssemos ver as coisas deste lado do véu, se pudessem ver as coisas deste lado do véu, vocês não se encantariam com isto. A maravilha está bem perto, mas do outro lado. Agora eu vou contar a você sobre a cidade. Ficava na planície, perto da parte central da região sobre a qual o anjo Senhor ministrava seu governo. Não tinha paredes, como a maioria das cidades como esta tem, mas havia a série usual de torres de observação e havia algumas fora da planície solitária e outras na cidade, aqui e ali, em posições escolhidas cuidadosamente. A casa do chefe era quadrada no alto da cidade, tinha um grande portão. Agora eu vou contar a você
não como aparece para nós que chegamos de um lugar mais alto, mas como é vista pelos olhos daqueles cujo ambiente normal é a mesma esfera, ou seja, os habitantes da esfera 5. O grande portão é de pedra líquida e é assim que deve literalmente ser lido. A pedra não era sólida, mas em fluxo, e as cores do portão mudavam de momento a momento, afetadas tanto pelo que vinha de dentro da casa, como também do que provinha do plano anterior. Ele era também afetado pelas torres de observação na planície, mas somente por aqueles neste lado, não pelas outras do outro lado da cidade, que estavam em contato com estações em outros lados do palácio. Era muito bonito de se ver aquele portal volumoso nos dois lados e fundindo-se na parede da estrutura principal, sólido sobre o arco quadrado e mutante em beleza conforme as cores variavam. Somente uma parte era constante, e era a grande pedra fundamental no meio a qual sempre e para sempre brilhava vermelha pelo amor. Passamos para dentro e encontramos câmaras espaçosas sobre o portal, no qual estavam as gravadoras que liam as mensagens e as influências vindas pelo portão, dividindo-as em seus próprios grupos e enviando-as aonde deveriam ir. Eles esperaram por nossa chegada e 2 jovens estavam aguardando na estrada além do portão para nos levar ao Anjo Senhor. Passamos pela larga avenida onde andavam pessoas de rostos felizes, como todos por aqui. Eu simplesmente transcrevo isso para você que algumas vezes ou frequentemente não sorriem pelo contentamento interior. Para nós é, como diríamos, o céu hoje é azul no Egito durante o verão. Então chegamos ao edifício principal dentro das paredes do palácio, o qual era o local próprio do chefe. Subimos os degraus diante dele e passamos através de um portico que dominava a fachada e através de uma porta para o saguão central. Este também era quadrado, construído em altos pilares de pedra líquida, como o portal, e também eles estavam mudando continuamente em seus matizes, mas nem todos estavam com a mesma tonalidade de cor em nenhum momento, como acontecia no portal. Eles eram diferentes, havia 22 deles e cada um era diferente. Raramente havia 2 deles com a mesma cor ao mesmo tempo, e isto dava um aspecto muito agradável para aquele local. Eles eram feitos para mesclar junto suas belezas numa ampla cúpula de cristal acima, e aquilo dava uma visão ainda mais encantadora, e você deve tentar imaginar, porque está além da minha capacidade de descrever. Fomos convidados a descansar neste saguão e a recostar em sofás perto das paredes para observarmos o jogo das cores. Assim que o fizemos, o efeito pareceu nos invadir e dar-nos uma paz e uma tranquilidade que nos fez sentir quase em casa, neste antigo e novo ambiente. Neste momento, vimos um raio de luz vindo de um dos corredores que davam para o saguão, e dali o chefe veio até nós e curvou-se, e tomou minha mão e saudou-me muito gentilmente. Ele era da 7ª esfera e condicionado para a 5ª, como é necessário para governá-la. Era muito bondoso e fez tudo o que pôde, amorosamente, para que nos fosse permitido qualquer coisa. E então fomos à sala da presença, onde estava sua cadeira de estado, no qual ele me fez sentar com meus companheiros em torno de mim, e ele bem próximo. A palavra foi dada, e um grupo de mulheres veio ao saguão, cumprimentou-nos com cortesia. Aí então o chefe expôs a natureza de minha visita, a mim e a meus companheiros, enquanto as mulheres permaneceram diante de nós, em suas lindas vestimentas azuis e brancas. Mas suas joias foram deixadas para trás nesta ocasião. Assim elas estavam muito doces em sua simplicidade ao trajar, o que nelas realçava mais ainda a conduta recatada diante do nosso grupo, do que nós que éramos de algumas esferas adiante. Isto me comoveu muito, então pedi que ele me desse uns instantes antes de continuar. Então, descendo ao chão, fui até elas e abençoei cada uma, minha mão sobre a cabeça de cada uma, e acrescentando palavras gentis. Depois disso, sua timidez foi afastada, e então olharam e sorriram para nós, e ficaram todas à vontade. Agora, sobre a audiência que se seguiu, contarei na próxima vez em que você se sentar comigo. Tenho muita coisa a dizer no que devo contar para que você possa entender as condições e os costumes destas paragens.
Então deixemos isto por agora. Eu as abençoei com palavras e um toque, e elas me abençoaram com seus sorrisos alegres. E assim todos ficamos abençoados uns aos outros. Assim é conosco. Deixe que seja assim com vocês embaixo. É melhor do que qualquer outra forma. E assim com bênçãos, deixo você agora, meu tutelado, neste momento pedindo que não agradeça por isto. Pois quando abençoamos é o nosso Pai que abençoa por nós, e suas bênçãos passam através de nós, deixando algo de sua graça em nós e em sua passagem. Lembre isto bem, e saberá que aquele que abençoa seus companheiros é abençoado por assim fazê-lo. Terça, 30 de dezembro de 1913, continuando. Eles permaneceram ali diante de mim, e eu tentei achar o rapaz, e eu tentei achar a razão de minha chegada, mas não pude. Então virei para o anjo Senhor, pedindo para que me orientasse neste assunto, e assim me respondeu ele. Estas nossas irmãs foram trazidas aqui juntas, trabalharão assim, em um só grupo por estas últimas 3 esferas. Trabalharam assim, em um só grupo por estas últimas 3 esferas. Nenhuma delas iriam na frente se fosse para deixar as outras para trás. Mas se uma fez seu progresso mais rapidamente, então esta fica para ajudar aquelas que atrasaram um pouquinho. E elas juntas vêm vindo até que este lugar se abriu para a entrada delas. Agora elas progrediram e mereceram seu avanço para adiante. Se o Senhor assim julgar, que seja feito com elas. Elas esperam por sua sabedoria para finalizar isto, porque acaba de saber que, se estiver cedo demais para ir para o próximo céu acima, seu progresso será mais retardado. Sendo desta forma completamente esclarecido, ocorreu-me que eu também estava sendo testado. Este fato foi escolhido para mim pelo meu próprio governador, para que, sem premeditação, eu estivesse face a face com um problema em minha inteligência fosse posta em jogo na resolução dele. Isto aumentou minha alegria, pois é assim o modo de ser nos nossos reinos. Quanto mais difícil a tarefa, maior o prazer, conhecendo a confiança de nosso líder no que nos é capaz, no que nós somos capazes se quisermos. Então pensei um pouquinho rapidamente, e foi assim que medi a situação. Havia no total 15 delas juntas, então dividi-as por 3 e mandei 5 para cada caminho da cidade. Demandei que elas trouxessem uma pequena criança, uma para cada grupo de 5, e a criança deveria contar-me sobre a lição que elas iriam lhe dar, a respeito do que ele necessitava saber acima de tudo. Uma após outras elas retornaram, e com elas estavam 3 pequeninas lindas crianças, 2 eram meninos e uma menina. Agora elas chegaram quase juntas, mas não totalmente. Por esse fato eu soube que não haviam se encontrado umas com as outras pelo caminho, ou teriam juntado forças, e não dividido novamente, pois seu amor quando juntas era muito mais forte. Então pedi que pusessem a criança diante de mim. E ao primeiro menino eu disse: agora, pequeno, diga-me que lição aprendeu dessas gentis mocinhas. A isto ele respondeu muito agradavelmente: se isto lhe agrada, brilhante Senhor, vim até aqui sem conhecer a terra de Deus, porque minha mãe deu meu espírito para os planos celestes, antes de dar meu corpo para a terra. Estas senhoras e irmãs, entretanto, instruíram-me no caminho que eu devo saber que a terra de Deus é o berço destas esferas mais brilhantes. Nela estão menininhos protegidos com muito embalar para lá e para cá. E não é conhecida a paz como nós a conhecemos aqui, até que a terra seja deixada para trás. No entanto, é do mesmo reino, do amor de nosso Pai. Devemos rezar por aqueles que estão sendo abandonados, que estão sendo abalados impiedosamente, por aqueles que abalam tão duramente. Então ele esclareceu pela perplexidade ao receber esta última injunção: mas meu Senhor, isto fazemos sempre porque é parte das lições de nossa escola, fazemos assim. Sim, foi uma boa lição, eu disse a ele, e que exibia a imposição por outros lábios, ou de seus próprios professores. Ele foi um bom menino por ter dado sua resposta tão bem. Então chamei o outro pequenino, e ele veio aos meus pés e tocou-os com sua pequena e macia mãozinha. E olhando para mim muito docemente, ele disse: possa eu agradar ao Senhor, bondoso Senhor. Mas isto não pude aguentar. Parei, peguei no colo e beijei-o, cheio de lágrimas de amor. E ele olhando para mim numa submissão misturada de surpresa e prazer. Então pedi que continuasse. Ele respondeu que não conseguiria com facilidade e perfeição se eu não pusesse no chão a meus pés novamente. Fiz isto, agora maravilhado. E ele continuou:
ele deixou sua mão novamente em meu pé exposto debaixo da roupa e disse muito solenemente, continuando exatamente onde eu o tinha interrompido tão cedo, que aos pés de um anjo são belos de se ver e tocar. Que os pés de um anjo são belos de se ver e tocar, para ver, porque um anjo é bom, não só de cabeça ou coração apenas, mas de maneira que se porta no serviço de nosso Pai, de se tocar, pois sempre caminham suavemente, suavemente onde os homens sentem o peso da reprovação pela má conduta, e suavemente quando ele nos pega em seus braços na tristeza para conduzir a estes planos mais brilhantes, de conforto e alegria. Nós devemos ser anjos um dia, mas não menininhos, mais grandes e fortes e brilhantes, e tendo muita sabedoria. Então devemos lembrar disto. Naquele dia alguém do mais alto grau vai nos mandar para a terra também, tanto para aprendermos quanto para ensinarmos, porque lá há muitos que necessitarão de nós, embora nós não necessitássemos de quem venha tão cedo para cá. Assim as senhoras irmãs instruíram-me, Senhor anjo, e eu sei que é como elas disseram desde que vi o Senhor aqui. Agora o amor das crianças é sempre tão doce para mim que de certa forma tira minha ação, e de fato admito que por instantes abaixei a cabeça e olhei para as dobras do meu colo, enquanto meu peito orfava em um quase doloroso êxtase. Então chamei as 3 e elas vieram. Muita alegria em suas faces, mas muita cautela em seus passos, e ajoelharam-se para cada um a meu lado e a menina diante de meus joelhos. Eu as abençoei muito sincera e amorosamente, beijei suas doces cabeleiras encaracoladas. E então sentei com as garotas no degrau, ao meu lado, e pegando a pequenina no meu colo, pedi-lhe que contasse sua história. Possa isto agradar, ó Senhor, Senhor. Ela começou e disse cada palavra tão cuidadosamente separada das outras que deu uma gargalhada, porque eu sabia que ela havia omitido o gentil ou bondoso ou qualquer outro adjetivo carinhoso, temendo o maior vexame, desejando em sua virginal modéstia evitar tudo aquilo. Senhorita, eu disse a ela, você é mais sábia do que os da idade ou tamanho, e promete ser uma mulher muito competente algum dia, que governará bem onde for colocada. Ela olhou para mim em dúvida e depois para os que estavam em torno, que estavam gostando muito desta conversa comum. Então, falando mansamente, encorajei a continuar. E isto ela realmente fez, como fizeram os meninos, retomando do ponto onde havia interrompido, que as meninas são as fêmeas de Deus para alimentar em seu seio suas ovelhas, mas não até que tenham crescido em sabedoria e amor, mas enquanto seus corpos crescem em estatura e beleza. Então devemos ter sempre em mente a maternidade que está em nós, porque nosso Pai a pôs ali, enquanto dormíamos no útero de nossas mães, antes de nosso anjo nos acordar e nos trazer a estas abençoadas casas. E nossa maternidade é muito sagrada por muitas razões, e a melhor de todas é esta: nosso Salvador, o Senhor Cristo. Aqui ela cruzou suas pequeninas mãos cheias de covinhas em seus peitos, e com os dedos entrelaçados inclinou-se muito reverentemente, e erguendo-se continuou: nasceu de uma mulher a quem ele amou, e ela o amou. Quando eu crescer, serei chamada por aqueles que não têm suas mães como as que temos aqui, nem conhecem o amor carinhoso da mãe como o das nossas. E então será perguntado a mim se desejaria ser mãe de alguns que não nascem de mim, mas que estão necessitando extremamente de uma como eu. Então deverei colocar-me em pé ereto e forte e responder: mande-me daqui, destes lugares brilhantes, para aqueles mais trevosos, porque estou desejoso de sofrer com eles, se eu puder, porventura, ajudar e criar aqueles pobres pequeninos. Porque eles são cordeiros de nosso bom pastor, que os ama, e eu também os amarei por seu amor, como também por eles. Eu estava muito comovido por estas 3 respostas. Bem antes de serem completadas, eu já havia concluído vários pontos que se mostravam que estas mulheres deviam seguir adiante, juntas para os planos mais altos, porque elas eram merecedoras disso. Então respondi-lhe dessa forma: minhas irmãs saíram-se muito bem nesta matéria, e seus estudantes fizeram muito bem a sua parte. Percebo, entre outras coisas, que vocês aprenderam o que havia aqui para ser aprendido, e que farão os trabalhos da próxima esfera além. Mas também aprendi que farão bem em seguir juntas como até aqui, pois apesar de instruir estes pequenos filósofos,
Em separado uma das outras, o teor de suas respostas é o mesmo: amor por aqueles na vida terrena e seu compromisso para com eles. Portanto, vejo que estão em tal concordância nesse propósito que será mais produtivo que sigam juntas do que apartadas. Então abençoei-as e disse-lhe que iriam conosco quando estivéssemos prontos, logo mais. Bem, vários pontos eu não havia percebido em suas instruções, mas os captei em nossa jornada juntos, quando pude então explanar em meu lazer. Um deles foi: tão completamente voltados a alguém estava estas 15 amáveis almas, que em suas várias instruções das crianças, elas se fixaram em uma face de compromisso e serviço somente. Todas essas 3 crianças, e por implicação todos os que para aqui vieram desde seu nascimento, seriam mandados de volta para ajudar aqueles da terra, guardando-os e protegendo-os. Todas elas juntas perderam a visão de todos os outros desdobramentos de obrigações distribuídos àqueles como elas. E o fato seguinte é que somente uma pequena porção daqueles que vêm para cá, da maneira que estes vieram, são de fato mandados de volta para missões de trabalho na terra, pela razão de ser sua natureza muito refinada, mas compatível com outros trabalhos. Não mais me alongarei agora. Então envio-lhe o amor de Deus e bênçãos, e para seus próprios cordeiros também, e suas próprias fêmeas, creia-me, meu amigo tutelado, deste reino olham com olhos ternos para aqueles que suportam sua carga com amor, e mais se ajustam a estes reinos de muito amor, para quando aqui chegarem. Tenham sempre isto em mente, e esteja feliz por isto ser assim, e na força de todos os pais e mães entre vocês que assim fazem. Quarta-feira, 31 de dezembro de 1913. Antes de seguirmos adiante, descreverei a cidade na qual estas coisas se passaram, pois a quinta esfera, como a conheço, tem certos pontos que lhes são característicos. A maioria das esferas, mas não todas, tem uma cidade de chefia, mas a esfera 5 tem 3. E há 3 senhores chefes que administram o seu governo. A razão para este triplo domínio ser encontrado nesta esfera está na altitude, na qual, em sendo atingido, uma escolha deve ser feita pela maneira particular que se seguirá daí em diante. É uma espécie de sala classificatória, conforme se declararem para os grupos nos quais são classificados os habitantes no curso de sua jornada, e prosseguem seguindo aquele ramo especial de serviço para o qual estiveram mais apropriadamente ajustados. Estas 3 cidades estão cada uma perto da fronteira de um enorme continente plano, e uma linha desenhada unindo-as formaria um triângulo equilátero. Por esta razão, a principal estrada de cada cidade sai da maior quadra, onde está a casa, com um leque através da cidade, e em frente, em linhas retas, atravessando o continente aberto. Estas se comunicam com as 2 outras capitais e os agrupamentos da planície. Mas no meio do triângulo há um templo de reverência e oferta que se localiza numa enorme clareira circular no meio da floresta. Todas as estradas estão ligadas a este templo por outras transversais. E para cá, em certas épocas e estações, vêm representantes das 3 cidades e aldeias sob seu encargo, para unir-se em reverência a Deus. E milhares, dezenas de milhares, vêm de uma só vez de todos os cantos da esfera, e é uma visão maravilhosa de se ver. Eles vêm em grupos e encontram-se juntos na clareira, a qual é uma grande extensão de gramado. Ali misturam-se, e todas as diferentes cores de esfera também se mesclam, o que faz um espetáculo lindo de se presenciar. Mas mais agradável que isto é o senso de unidade na diversidade. Alguns estão começando a progredir adiante na sua direção, e outros em outra. Mas sobre aquela vasta assembleia, nela e através dela, pulsam a única nota vibrante de profundo amor, e todos sabem que isto é um suporte, e qualquer que seja seu futuro destino, pode capacitá-los para alcançar um ao outro em qualquer parte do amplo domínio de Deus, que eles estejam para sempre.
Por isso não há pressentimento de separação preeminente. Premente. Não se conhece isso aqui, pois onde estiver o amor, aquele que conhece como separação, a sua dor não pode advir. Mesmo na terra deveria ser assim, não haveria homem pecador e, portanto, saído do caminho certo da evolução. Será difícil para eles recuperarem isto agora, mas é possível, porque a faculdade continua, mesmo se permaneceu desacordado, exceto em muitos poucos. Agora devemos ir adiante para o próximo estágio da minha jornada, onde eu deveria levar meu grupo ampliado para a sexta esfera e ali entregar as mulheres ao chefe daquela região. Chegando ali, fomos alcançados algo afastado da cidade capital por um grupo de boas-vindas, pois eu havia mandado uma mensagem de nossa chegada dos altos planos da fronteira da quinta esfera. Eles vieram e entre eles estavam alguns que conheciam essas mulheres, e a amizade foi retomada com muita alegria e muitas bênçãos. Quando nós chegamos a uma cidade que seria seu lar por uns tempos, os cidadãos vieram em trajes brilhantes. Mulheres, homens e algumas crianças chegaram ao longo da alameda onde estávamos naquela hora para encontrarem conosco. As árvores que cresceram em ambos os lados encontravam-se no alto em alguns lugares, e escolhendo um destes lugares a comitiva chegada parou e guardou nossa chegada. O cenário era muito parecido com as partes internas de uma catedral, com um telhado de folhas enfeitado com gemas de luz, e as pessoas eram o coro e os frequentadores. Eles trouxeram guirlandas de flores e plantas e lindos buquês e joias para suas novas irmãs. Com isto, eles a enfeitaram e suas peças de vestuário menos brilhantes desapareceram diante de novas roupas apropriadas à esfera na qual estavam chegando agora. Então cada uma misturou-se com suas amizades, todos felizes por saudar e serem saudados pela chegada ao lar. Eles que tinham chegado viraram-se e encheram o ar com um doce enlevo e com instrumentos melodiosos, e cantaram enquanto seguíamos adiante em direção à cidade. Agora as pessoas do local aglomeravam-se nos muros e torres e portões e gritavam saudações de boas-vindas para acrescentar alegria à alegria já grande. Assim é que iniciantes se fazem conhecer em sua boa-vinda, e quando 2 ou 3 esferas são ultrapassadas, ninguém teme mais que a estranheza dos novos lugares ou rostos possa sequer macular seu progresso, porque tudo é amor, conforme logo chegam a saber. Fomos por um pórtico à cidade e chegamos ao santuário. Era um prédio oval de uma arquitetura muito agradavelmente proporcional. O todo na planta era por uma significação. Na forma de 2 círculos unidos, eles simbolizavam um o amor e o outro a sabedoria. E a sutil junção destes na torre central interna era muito agradavelmente arranjada. Aqui a luz jamais era parada, mas sempre mutante, como aquela do saguão dos pilares, que já descrevi antes. Apenas aqui havia 2 cores dominantes, uma a rosa avermelhada e a outra violeta com verde e azul. As mulheres foram levadas para dentro, uma grande congregação ajuntou-se ali. Então elas foram até um lugar mais elevado, no centro do santuário, e fizeram-nas ficar ali por um tempo. Os mantenedores do santuário, juntamente com o seu líder, fizeram então suas oferendas de preces. Quando os frequentadores juntaram-se a eles, e uma nuvem de névoa brilhante saiu deles até o entorno das mulheres novatas, e banhou-as nas condições da nova esfera. Quando isso passou por elas e flutuou para cima, formando um pálio no alto, todos então permaneceram em profundo e silencioso êxtase, observando a maravilhosa nuvem, conforme ela subiu e também cobriu o espaço sobre todas as pessoas. Ali chegou o som de uma música, como se estivesse distante, apesar de vir de dentro da edificação. Era tão suave e doce, mesmo assim tão cheia de poder, que todos nós sentimos estar na presença e inclinando-nos em adoração, sabendo que Ele está sempre próximo. Aquela música sumiu, mas ainda permaneceu conosco, pois parecia tornar-se parte da nuvem de luz acima de nós.
e de uma forma que você ainda não pode entender, isto é realmente a verdade. Assim aquela nuvem de cor e melodia desceu gradualmente sobre nós, e foi absorvida por nossos corpos, e nos fez sentir todos unidos nas bênçãos do santo amor. Mas não havia manifestação a mais que eles pudessem ver naquele instante. Mas eu, cujas faculdades tinham sido longamente treinadas, viu que eles não puderam ver, e soube daqueles que estiveram presentes, invisíveis a eles. E também soube de onde a voz veio e o tipo de poder dado na bênção. Mas eles foram embora, todos contentes e muito felizes juntos, e as 15 não menos que todos eles. Pergunta: Isabidiel, o que você ficou sabendo? O que você ficou sabendo, fazendo todo esse tempo? Porque suponho que era o mais alto em grau ali, não era? Resposta: tornar-se-ia imperfeito se eu dissesse de mim que nada fiz a não ser administrar um trabalho num serviço muito feliz. O ponto principal de interesse eram aquelas 15. Havia 3 e eu de nossa esfera, mas nenhum outro de alguma esfera acima daquela. E para nós, aquelas pessoas foram muito amigáveis e muito bondosas e amorosas. Tivemos muita felicidade com elas por esta razão. Antes que pudessem sofrer por deixarem seus amigos voltarem-se a nós, por deixarem seus amigos para irem para casa depois disso. As 15 queridas mulheres precisaram resistir para voltarem-se a nós e agradecer-nos. E isso eram palavras muito agradáveis de gratidão. Nós demos as nossas palavras em retribuição e prometemos que voltaríamos novamente depois de algum tempo para perguntarmos de seu progresso, talvez darmos algumas palavras de aconselhamento. Isto se fosse por sua própria vontade, pois elas também mostravam a sabedoria corretamente aplicada. Seria útil a elas, eu sei, e não será uma ajuda usual, porque não será pedida frequentemente. Portanto, veja que a regra aqui é como para vocês, como ele disse, para aqueles que pedirem será dado. Estas palavras, meu irmão e bom amigo, eu deixo com você para que medite com meu amor e boas palavras de bênção. Sexta-feira, 2 de janeiro de 1914. Gostaria que agora voltasse sua mente para a minha própria esfera, porque há afazeres aqui sobre os quais gostaria de contar-lhe. Pelo tanto que progredimos em aprender de Deus e seus caminhos de sabedoria, neste mesmo grau chegamos a entender quão simples, ainda que tão complexas, são suas forças em ação. Isto é paradoxo, ainda que verdadeiro. Apesar disso, a simplicidade é encontrada na unidade das forças e no princípio no qual são usados. Por exemplo, o amor fortalece, menos amor enfraquece. Na proporção de sua falta, cada corrente de poder que vem do Supremo Pai para nosso uso em seu serviço. Aqueles que atingiram esta esfera são competentes, pela sabedoria que atingiram, de assimilar isso em suas próprias personalidades e ver a tendência das coisas. Vemos conforme nos aproximamos da luz inatingível que todas as coisas têm uma tendência em direção ao princípio central, que é o amor. Vemos o amor como fonte de todas as coisas. Encontramos dificuldade conforme nos afastamos de sua fonte centro. O amor continua rumando adiante, mas tem necessariamente que se tornar adaptado por causa da menor sabedoria das personalidades que prestam o serviço de Deus. E não é por isto mesmo tão claramente visto. Quando estas vibrações de atividade espiritual emanadas por inúmeros trabalhadores do único grande planejamento alcançam o cosmo material, a dificuldade de adaptação e coordenação é muito mais aumentada. Se então mesmo na Terra seu amor pode ser discernido por aqueles que por si mesmos amam, em muito maior grau manifestar-se-á para nós. Mas todavia a sabedoria que temos diante de nós por atingir, se por um lado é mais simples,
Por outro lado, é muito mais intricada por causa das regiões mais vastas que nossa visão agora pode abranger. Enquanto se vai de uma esfera para outra, encontra-se com aqueles que tomam providências concernentes com sistemas de planetas cada vez mais amplos e de sóis e de constelações. Você deve consultá-los e deve aprender deles cada vez mais sobre a constituição dos reinos tão amplamente espalhados do Pai, e as crianças destes reinos e seus tratos com eles, e deles para com ele. Então você verá que fazemos bem em sermos cuidadosos em nossos passos para a frente, que seja alcançado uma eficácia de entendimento passo a passo, pois os compromissos concedidos a nós se tornam sempre mais amplos em seus efeitos, e as consequências de nossas decisões e ações são carregadas com maior solenidade, e têm responsabilidade para mais amplos alcances de espaço e seus habitantes. Eu não lido, entretanto, com outro a não ser o seu planeta, mesmo nestas mensagens que lhe passei, porque a época não está tão amadurecida para conhecimento tão extenso. O que temos em mão agora, eu e meus companheiros trabalhadores, é ajudar as pessoas da Terra a alcançarem uma sabedoria maior em relação ao seu compromisso de amar um ao outro, unidos a Deus, e do nosso ministério de ajuda aos que, com amor e humildade, estão desejando trabalhar conosco. Nós deste lado do véu e vocês na terra, sendo nossas mãos e olhos e ouvidos e as palavras de nossa boca para falar a alguém, enquanto ajudamos vocês e assim passamos aos homens saber por eles mesmos como Deus os fez potencialmente gloriosos, e no tempo em que estiverem em jornada tão curta sobre a terra, labutadores no mundo onde a luz obteve permissão de surgir em meio à escuridão. Agora deixe-me lhe contar daquelas coisas de que falei. Numa ampla planície nesta esfera 10, há uma alta montanha completamente abrupta que se eleva dos campos gramados e domina suas montanhas companheiras como um rei em seu trono entre os cortesãos. Aqui e ali na ladeira ascendente, como é visto na planície, são vistas construções, algumas são nichos abertos para paisagens em todos os lados, algumas são santuários nos quais se fazem orações, e no topo está o templo que está acima de tudo, e para ele todos ministram e se conduzem. Deste templo, de vez em quando, manifestações da presença são dadas à assembleia agrupada na planície abaixo. Pergunta: é este o templo do qual já havia me falado antes? Resposta: não, aquele era o templo da cidade capital. Este é o templo do Monte Sagrado. É de grau mais elevado e de uso diferente. Está colocado aqui nem tanto para orações em seu interior, mas para a elevação e fortalecimento e educação dos reverentes reunidos na planície. Há guardiões e oficiantes que oram no templo, mas estes são de um grau muito elevado e poucos entram com eles, a menos que sejam espíritos evoluídos de algumas esferas para a frente, retornando para algum compromisso nesta 10ª esfera. É uma colônia de poderes que está avançando além dos poderes da 10ª esfera por causa de seus frequentadores que visitam este lugar elevado em missão de ajuda e de julgamento de vez em quando. Julgamentos. E há sempre alguns deles ali. O templo jamais é deixado em seu complemento. Mas eu não estive lá dentro e não estarei até que atinja um poder mais elevado e a sublimidade das esferas além. Nesta planície foi agrupado um grande número de pessoas, chamados para lá de todas as partes desta ampla esfera, de talvez meia milha, como você diria, da base da montanha até eles se estendem cruzando a região, grupos após grupo, até que pareça um mar de flores em suave movimento, suas joias de ordem cintilando, conforme se movem, suas vestimentas de muitas matizes sempre reluzindo, de uma combinação de cores até outra. Lá em cima do monte sagrado fica o templo, e de vez em quando eles olham para lá com expectativa. Nesta hora emergiu dali do topo um grupo de homens, cujas vestes brilhantes diziam de sua alta hierarquia. Vieram e permaneceram sobre o pórtico do templo, sobre o portão principal, e um deles levantou suas mãos e abençoando a multidão na planície. Cada palavra que ele pronunciou foi clara e alta, até o último grupo. O
que estavam longe viram e ouviram com muita facilidade, tanto quanto os que estavam bem perto. Então ele contou de seu propósito ao chegar até eles. Era porque alguém deveria ser apresentado diante de todos, e que brevemente seria promovido para a esfera 11, visto que seu progresso havia sido julgado para garantir uma jornada segura no caminho para cima. Bem, nenhum de nós sabia quem eram estes novos iniciados, se nós mesmos ou alguém vizinho. Isto ficou para ser dito, por ser dito, então esperamos, numa espécie de silêncio, o que está por acontecer. Estes, no pórtico, permaneciam silenciosos. Então, do portão do templo chegou um homem, vestido em branco límpido, mas radiante e amoroso. Em sua cabeça estava um filete de ouro e sandálias de ouro em seus pés. Em sua cintura estava um cinturão vermelho que brilhava e emitia raios carmim aqui e ali, enquanto caminhava adiante. Em sua mão direita carregava um copo de ouro, sua mão esquerda estava sempre o cinto e perto de seu coração. Reconhecemos logo o Filho do Homem, pois ninguém é como ele. O Filho do Homem, pois ninguém é como ele, que em qualquer forma de manifestação que seja visto, sempre mescla duas forças perfeitamente de si, amor e realeza, a sempre simplicidade em sua grandeza e majestade em sua simplicidade, mas estes você sente entrar em você e misturar com sua própria vida quando ele se manifesta, como agora. E quando a manifestação finda, a bênção ainda recebida não sai de você, mas permanece como parte de você para sempre. Ele ficou ali, todos juntos, maravilhosamente. E mais doce do que posso falar, doce e amorosamente, como um toque de sacrifício piedoso que somava a alegria solene de sua face. Aquele rosto era o próprio sorriso, mas ele realmente não sorria. E no sorriso havia lágrimas, não de dor, mas de alegria em dar de si aos outros, em amor. Seu aspecto por inteiro e o que sua forma expressava era um desdobramento de poderes e graças combinados a fim de fazê-lo único entre aqueles outros que aguardavam por ele ali, colocando-o acima de tudo como rei. Ele estava ali olhando para nós, mas além de nós, para os reinos que não poderíamos atingir. E enquanto ele permanecia assim, extasiado, veio do templo por todas as suas portas uma longa fila de atendentes, homens e mulheres, cuja sublimidade era vista na delicadeza de suas faces e formas. Uma coisa percebi, e contarei tão bem quanto possa. Cada um desses espíritos abençoados tinha um caráter bem definido e poderoso gravado em seu semblante, e nem no andar, e nem nas ações de cada um. Não havia dois com as mesmas virtudes em partes iguais em combinação. Cada um era um anjo muito elevado em grau e autoridade, mas cada um com uma personalidade única nele, ou nela, mesmos não havendo dois assim semelhantes. E ele ali estava, e eles no outro lado, e outros na parte mais baixa da borda do local onde ele estava. E nele faces e formas estavam unidos em uma suave harmonia e comunhão, as belezas e qualidades e poderes de todos eles. Nele você podia ver cada uma das qualidades, neles distintas, mas todas já mescladas juntas. Sim, ele era único, e sua unicidade acrescentava majestade em sua aparição. Agora pense nesta cena e contarei mais amanhã, se você encontrar oportunidade para minha companhia. Bênçãos e glórias e belezas estão onde ele está, meu querido amigo e tutelado. Como pude ver, não uma ou duas vezes, mas muitas desde que deixei a vida na terra. Ele traz bênçãos e deixa com seus companheiros. A glória está sobre ele e uno ao trono nos altos planos dos céus de Deus. A beleza está sobre ele como uma roupagem de luz, e ele está como você também, assim como conosco. Não vem em pessoa, mas de fato, para a escuridão do plano terrestre, e traz para ali suas bênçãos e a glória e a beleza. Mas ali elas são invisíveis, exceto em parte e por poucos, invisível por causa da nuvem escura do pecado sobre o mundo, como nós a vemos, e a falta de fé para olhar crendo. Ainda assim,
Ele está com você. Abra seu coração e ele, a ele e você. Como nós teremos que ele trazer. Como nós teremos o que ele traz para nos dar. Sábado, 3 de janeiro de 1914. Enquanto ele ali permanecia em êxtase, silencioso, imóvel e encantador, todos os observavam. Enquanto isso, na multidão daqueles seres brilhantes situados acima dele, o movimento começou. Vagarosamente, sem pressa, a multidão subiu nos ares e tomou forma até que houvesse um cordão oval de azul em torno dele. Os que estavam atrás estavam mais altos que sua cabeça e os da frente estavam mais abaixo de seus pés. Então mudaram a formação e enquanto tomava forma, seu brilho aumentou até que mal podíamos discernir as formas dele pelo brilho de suas glórias. Eles brilharam dourado sobre ele, mas ele irradiava mais ainda que todos os outros ao seu lado, que permaneciam imóveis e brilhando. Somente diante de seus pés não havia um arco de luz, mas um espaço foi aberto, portanto o oval não era completo, pois por este intervalo na parte mais baixa. Então ele se moveu, estendeu sua mão esquerda, esticando em nossa direção, abençoando-nos. Com sua mão direita inclinou o cálice em nossa direção e derramou uma fina corrente de luzes multicoloridas que caiu na pedra diante dele e escorreu pela face da montanha em direção à planície. E conforme ia escorrendo, aumentava o volume até que começou a descer a montanha em nossa direção. Ainda aumentando em volume, aquilo nos alcançou um amplo rio de luz, e nele podia ser vista as cores em todas as suas matizes, da púrpura profunda até o pálido lilás, do vermelho profundo até o rosa esmaecido, do marrom alaranjado ao dourado, e todas elas misturadas aqui e ali, em correntes de verde ou outra tonalidade composta. E aquilo chegou em nós, entre nós, enquanto permanecíamos ali, meditando no feito e toda a beleza disto tudo. Agora foi tudo espalhado até todo o chão no qual estava a enorme multidão de pessoas ficar coberto. Mas elas não estavam num lago líquido, porque isto não subia em seus pés, mas formava um mar abaixo deles. E eles ficavam em pé sobre a luz. Também os olhos não podiam penetrar para ver o gramado por cima do qual estava acomodado. Como o fundo do mar, parecia estar muito profundo abaixo de nós, um mar de cristal líquido, pintado com um arco-íris, e sobre este mar permaneciam como no chão firme. Ainda assim tudo estava em movimento, aqui e ali, em pequenas ondas, e aqui e ali eram viravoltas de vermelho, azul ou outra cor, fluindo entre nós, abaixo dos pés, muito estranho e muito lindo de se ver. Mas num instante percebeu-se que aquilo não servia a todos igualmente. Havia um aqui e outro a alguma distância, e isto se repetia através da multidão, que se tornou consciente de uma mudança neles, e isto os fez ficarem silenciosos e em profunda meditação. Esta mudança logo se fez aparente para os vizinhos próximos, pois isto é o que eles viram. A torrente de luz sobre aquele que estava mudando, tornou-se amarela dourada. E alcançou seu quadril, e então subindo como um pilar de cristal líquido, todo radiante, banhou os seus joelhos, e então subiu mais ainda, até que ficou sobre ele um pilar de luz, misturando numa radiação dourada. Então sobre sua cabeça, no lugar da joia ou chapéu, ou qualquer coisa que ele usasse, ali apareceram 11 estrelas. Elas também eram de ouro, mas de um brilho maior que o da correnteza, como se a luz se concentrasse em 11 joias estreladas para coroar os escolhidos. Em cada um destes assim tratados, aquele filete de estrelas permaneceu sobre a sua cabeça perto da testa, e cingiu suas cabeças em cada lado atrás das orelhas. Assim ficou e brilhava, fazendo mais bonito.
daquele que a usava, pois a luz parecia invadir seu semblante e todo seu corpo, e elevava-o acima de seus companheiros. Então o filho do homem levantou o cálice, e a corrente parou de fluir, e a rocha tornou-se visível mais uma vez, onde antes havia estado escondida pelo rio de luz. Nesta hora, o campo gramado sob a multidão também começou a ser visto, e finalmente o mar de cores desapareceu e nós ficamos na planície como dantes. Somente ali permaneciam aqueles que tinham sido envolvidos. Eles não mais estavam envolvidos. Mas havia mudado para sempre. Não mais seriam como dantes. Seus semblantes tomaram uma aparência mais etérea, seus corpos também. E sua roupa era de uma matiz mais brilhante que a de seus companheiros e de outra cor. E também as 11 estrelas ficaram para coroá-los com sua luz. Somente o pilar irradiante não estava mais sobre eles, para envolvê-los. Agora outro homem veio do templo para o monte sagrado e gritou com uma voz muito forte e de grande doçura, que aqueles que tinham as estrelas deveriam sair da multidão e ficar diante do monte da bênção. Assim eles fizeram, e eu entre eles, porque eu era um dos que foram chamados. E ficamos diante do pé do monte, e diante dele que ficou em cima diante do templo. Enquanto nós estávamos ali, ele falou conosco em sua sabedoria. Vocês fizeram bem feito, meus filhos muito amados, aquilo de compromisso que lhes foi dado em mãos para cumprirem. Não serviram perfeitamente ao Pai e a mim, mas o quanto foram capazes, assim fizeram seu trabalho. Não pedirei nada mais do que o já fazem quando estiverem desta forma na esfera mais alta de serviço, para a qual o chamo agora. Subam a mim, portanto, meus queridos, e mostrar-lhe-eis o caminho para o lugar mais alto, onde suas casas já o esperam a todos, e muitos amigos para saudá-las, a quem encontrarão lá. Subam até mim. Então vimos que diante de nós subia uma ampla escadaria cuja base estava na planície, bem diante de nós, e o topo a seus pés, longe acima, sobre o topo da montanha. Então todos nós subimos aquela longa série de degraus, nós éramos muitos milhares. Mas quando estávamos bem sobre a planície, eu me virei para assinar num amoroso aceno para meu grupo de companheiros que ficou olhando para nós entre a multidão abaixo. Pareceu que o número de pessoas permaneceu o mesmo e que veio até aqui para o encontro. Tão grande era aquela assembleia. Quando estávamos todos sobre a plataforma diante do templo, ele falou palavra de carinho e bênção àqueles remanescentes na planície. Se algum ficou penalizado porque não foi chamado também a vir conosco, nenhum traço ficou em suas faces. Quando olhei para elas, na presença de seu Senhor Salvador, nenhum poderia ficar assim, mas somente regozijar-se em seu grande amor e a bênção de sua presença. Então, sobre a escadaria, certos anjos desceram ao lugar onde agora estávamos e ficaram nos degraus do topo até a metade do caminho e em torno. Eles, estando agrupados, elevaram um hino de agradecimento a Deus, louvando a Deus nos altos céus de sua glória. Na planície, a multidão respondeu, alternando-se com aqueles da escadaria. Assim cantaram e deram um final. Os cantores do coro mais uma vez subiram e ficaram conosco assim, mas a escadaria agora desaparecera. Como eu não sei, não era mais vista ali. Ele levantou suas mãos e abençoou, e eles se mantiveram em silêncio contritos. Então ele se virou e foi para o templo, e nós o seguimos. O adeus de Zabdiel. E agora, meu amigo, irmão meu tutelado, eu não digo adeus na partida, pois estou sempre com você para ajudá-lo. Ouvi e responder. Conte comigo sempre por perto, apesar de que meu lar é distante,
como os homens considerariam o longe e o perto. Entretanto, da maneira com que sabemos lidar, estou sempre próximo de você, em contato com você, naquilo que você pensa, e naquilo que você deseja, e naquilo que você faz, porque nestes fatos eu tenho de vez em quando que prestar contas de seu comportamento. Portanto, se tenho sido parte sua como amigo e ajudante, lembre-se de mim assim, que eu possa em minhas considerações ter alegria por você, da mesma forma você, tendo fé, terá a alegria de si mesmo. Lembre-se dos anjos das 7 igrejas e esteja em bom contato comigo, meu tutelado. Lembre-se ainda mais que um dia você também, conforme eu sei, terá um encarregado a manter e liderar, e observar e ajudar, e responder por sua vida de que forma ele a usa. E agora minhas bênçãos. Pode ser que encontre e-mails e permissão para falar com você novamente, como fiz nestas mensagens. Pode ser desta forma, ou pode ser em modos mais amplos ainda que este. Mas aconteça o que acontecer, seja forte e paciente, de uma simplicidade suave, com humildade e esteja em oração. Deus o abençoe, meu querido tutelado. Não queria terminar tudo isso, mas assim deve ser. Lembre-se, estou sempre próximo a você, em nome e a serviço do Mestre. Amém. Zabdiel. A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen.